Fala pessoal, agora daremos início a mais um conteúdo imprescindível para a sua aprovação, que a gente chama de cinemática escalar, tá bom? Então preste atenção em todos os detalhes, porque essa aula é imprescindível para você, tá certo? Vamos lá. Iniciando os conceitos de cinemática, nós temos que saber diferenciar um ponto material de um corpo extenso, tá bom? Então vamos dialogar um pouco sobre esse tema. Olha só, o que seria um ponto material? Galera, um ponto material é algo que pode ser desprezado em relação ao ambiente que ele está. Por exemplo, um navio no oceano, tá? Se você for comparar o navio com o tamanho do oceano, você vai ver que o navio ali ele pode ser desprezado, ou seja, ele é um ponto material, tá? Um cabelo na minha cabeça, um fio de cabelo em relação à minha cabeça que é enorme, tá? Vocês podem perceber que aliás eu tenho pouco cabelo, né? Tem que preservar. Um fio de cabelo em relação à minha cabeça, ele se torna um ponto material porque ele pode ser desprezado, tá certo? Então copiem aí, galera. Olha só. Olha só. Ponto material, tá? Aí vocês colocam aqui, ou partícula, não é? Ó, é aquele, ou é quando um objeto ou um corpo pode ser desprezado em relação ao ambiente. Tudo bem? Ou seja, por exemplo, galera, outro exemplo aí de ponto material que a gente está vendo aí na foto, ó, olha só, se a gente pegar um carro desse daqui, ó, se a gente for pegar um carro desse em relação ao tamanho do ambiente, da pista ou em relação à paisagem, ele se torna um ponto material. Tudo bem, galera? Então esse é o conceito de ponto material. Agora vamos estudar corpo extenso, tá? Galera, um corpo extenso, ele pode ser aquele que não pode ser desprezado em relação ao ambiente, tá? Ou seja, o corpo extenso, por exemplo, a gente tem aí na foto um carro na garagem, tá? O carro está em relação à garagem de forma que ele não pode ser desprezado. Então, ele aí é um corpo extenso. Outro exemplo, tá? Bem viajoso, não é? Seria um navio dentro de um açude, tá? Ou seja, um navio dentro de um açude, tá? Seria um corpo extenso porque ele seria muito grande para aquele ambiente, ou não poderia ser desprezado, tá certo? Então vamos lá, vamos copiar o conceito de corpo extenso. Ó, corpo extenso é aquele que não pode ser desprezado em relação ao ambiente. Em relação ao ambiente. Tudo bem? Então esse é o corpo extenso, tá bom, galera? Não pode ser desprezado em relação ao ambiente, tá certo? Então vamos para mais um conceito básico de cinemática. Bom, pessoal, agora nós entramos em movimento e repouso, tá? Na parte de movimento e repouso, você tem que saber de uma coisa, é que tudo depende do referencial, tá? Então a primeira coisa que você deve colocar aí no seu caderno é isso. Coloca aí, olha só. Coloca aí tudo depende do referencial. Como assim, professor? Olha só, presta atenção. Vamos supor que a gente tem aqui esse rapaz e a gente vai colocar o nome dele de João. Deixa eu mudar a cor do piloto aqui. Aqui tá João. Tá? Aqui tá Juliette. E aqui tá Zé. Tá certo? Vamos lá, galera. Presta atenção. Olha só. Se a gente for pegar em ponto
em relação ao referencial João, quando Juliette e Zé estão vindo aqui no ônibus com a velocidade v da esquerda para a direita, isso quer dizer que para Juliette e Zé, João está em movimento. Ao mesmo tempo que para João, Zé e Juliette também estão em movimento. Mas agora se a gente for tomar um referencial Juliette para Zé, Juliette está em repouso, porque se ele for olhar para ela, os dois estão em movimento juntos em relação a quem está fora. Mas para quem está dentro do ônibus, um está em repouso em relação ao outro. Do mesmo jeito que se Zé for olhar para o motorista também estaria em repouso, tá certo? Então tudo depende do referencial adotado, tá bom? Por exemplo, se viesse aqui um pássaro, certo? Um pássaro, vamos desenhar um pássaro aqui altamente realista, tá certo, galera? Olha o passarinho aqui altamente realista. Aqui tá as duas patas dele, ó. E o rabo do pássaro, pronto. Aí tá aqui o passarinho voando na mesma velocidade do ônibus. Galera, se o passarinho tá voando na mesma velocidade do ônibus, quer dizer que pro ônibus e para o passarinho, os dois estão em repouso. Mas para João que está aqui, tanto o passarinho como o ônibus estão em movimento. Então tudo depende do referencial adotado. Tudo bem, galera? Tudo depende do referencial. Presta atenção, tá certo? Bom, galera, falando de trajetória, a trajetória ela também depende do referencial adotado. Em muitas das questões, cai questões de trajetória, tá? Por exemplo, galera, existem trajetórias circulares, né, curvilíneas, existem trajetórias retas, existem trajetórias dentro das curvilíneas, a gente pode colocar as hipérboles, as parábolas, tá? Então, o que que acontece? Existem vários tipos de trajetórias, elípticas também, não é? A trajetória que os planetas fazem ao redor do Sol, não é? Em torno do Sol, é uma trajetória elíptica, tá? Então, vocês podem perceber que existem muitos tipos de trajetória, onde eu vou citar um exemplo bem prático para você tirar todas as suas dúvidas em relação à trajetória. Presta atenção. Ó, a gente tem aqui, pessoal, um observador, certo? E esse observador está observando o movimento desse míssil caindo desse avião, tá certo? O que que acontece? Para o observador aqui, ele está vendo uma trajetória curvilínea. Então eu vou colocar aqui, ó, para o observador, certo? Vou citar como esse daqui como se fosse o observador 1, tá? Então para o observador 1, coloca aí para o observador 1, tá? Para o observador 1, certo? O que que acontece? Nós temos aqui uma trajetória curvilínea. Tá? Agora, para o observador 2, que eu vou colocar, o observador 2 vai ser o avião. O avião vai observar o míssil, certo? Então, para quem está no avião, galera, sempre vai estar vendo aqui, ó, uma trajetória retilínea, certo? Que é a do míssil descendo. Por quê? Porque o míssil estava dentro do avião e, consequentemente, se o míssil é solto, ele vem aqui com a velocidade próxima do avião. Então, o que que acontece? Quem está no avião está vendo o míssil cair de cima para baixo. E quem está fora está vendo ele cair de forma curvilínea. Então, para o observador 2, tá? A trajetória é retilínea. Retilinear. Tá certo? Então, para um é curvilínea, para o 2 é retilínea. Tudo bem? Legal, né, galera? Interessante, massa demais esse conteúdo, tá certo? Então vamos para o próximo tópico. Então, pessoal, agora que a gente viu que as trajetórias, elas podem ser retilíneas ou curvilíneas, quando a gente for falar de distância percorrida, a gente vai ver que a distância, o tamanho da distância percorrida, ela vai variar de acordo com o tipo de trajetória. Então vamos lá, presta atenção. Ó, a gente pode observar aqui na trajetória 1, certo? Na trajetória 1,
que ela tem aqui um ΔS maior, ou seja, uma variação de espaço maior, uma distância percorrida maior, ou seja, o ΔS1 aqui, certo? Que é o da maior, ela vai ser maior do que o ΔS2, que eu vou chamar aqui da trajetória 2, tá certo? Maior do que o ΔS2, que vai ser maior do que o ΔS3. Eu vou chamar esse daqui de ΔS3, tá certo? E esse daqui de ΔS2, tá? Que vai ser maior do que o ΔS3. A gente pode perceber, galera, que aqui é uma reta, tá certo? A união entre dois pontos é um vetor, é uma reta, tá certo? Ou seja, a gente tem aqui o que poderia se referir também a um deslocamento, tudo bem? Ou seja, necessariamente, se a gente tem a união entre dois pontos como uma reta, então esse daqui, consequentemente, sempre será o menor, tá certo? E os curvilíneos serão os maiores aqui, em relação aos dois referenciais adotados A e o referencial adotado B, tá bom? Onde se você quisesse calcular a variação desse ΔS, pessoal, você faria assim, ó, o ΔS vai ser igual ao espaço final menos o espaço inicial, tá certo? Aí você calcularia o valor do ΔS, tudo bem? Ou seja, variação do espaço percorrido. Lembrando, galera, que no SI, no Sistema Internacional de Unidades, o ΔS ele é dado em metros, tá certo? Tudo bem? Não esqueçam disso na vida de vocês, tá bom? Então estão aí, galera, conceitos básicos e necessários para você entender tanto física, tá? E quanto a cinemática que faz parte da física, tá certo? Então vamos embora, galera, que a aprovação tá vindo.